Eu convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3. No versículo de número 2. Mas eu lerei, inclusive, o versículo de número 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor nosso Deus, abençoa a Tua palavra em nossas vidas. E enche-nos aqui com Teu Santo Espírito. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e produz em nossas vidas como indivíduos e como ministério em nossa igreja, que vivamos plenamente o reino de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estivemos pregando sobre as bem-aventuranças e vamos dar continuidade à pregação baseada no Sermão da Montanha, o grande sermão de Jesus Cristo, que se encontra a partir de Mateus capítulo 5, relatado nas Sagradas Escrituras. Qual teria sido a mensagem mais constante, a pregação ou o tema mais constante do Senhor Jesus em todo o seu ministério terreno, quando Ele caminhou em nosso meio? Era o reino de Deus. O reino de Deus foi a palavra mais pregada pelo Senhor Jesus Cristo. E nós devemos dar atenção ao que é o reino de Deus. E devemos ter compreensão a respeito do reino de Deus, e compreendendo, devemos buscar viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus, sabedores, como a Bíblia diz, que nós não somos deste mundo, que nós somos peregrinos nesta terra, que a nossa pátria, por assim dizer, ela está nos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, que nós precisamos de fato vivê-lo. A primeira coisa que nós temos que compreender sobre o reino dos céus é que o reino dos céus não está distante, ele está perto. Nós não podemos nos relacionar com o reino dos céus como se fosse uma coisa distante, distante em tempo, distante em localização, distante em prática. Muitos tratam o reino dos céus distante, mas quando fala-se que o reino dos céus está próximo, está falando que a influência, que o governo de Deus está próximo de nossas vidas. Outra maneira de podermos falar isto é, está ao alcance de vocês. O reino de Deus não está fora do nosso alcance. O reino de Deus está ao nosso alcance. É possível viver o reino de Deus. É possível vivenciar em nossa vida o governo de Deus nas nossas vidas. A palavra que é utilizada para reino
é a palavra basileia, que significa tanto governo, como domínio, mas acima de tudo, um governo real. E real não apenas no seu sentido régio, mas no seu sentido de verdadeiro. Há um verdadeiro governo de Deus nas nossas vidas. Deus está no comando nas nossas vidas. Deus está com as suas mãos sobre você, sobre a minha vida, sobre cada um de nós. Deus está entronizado no nosso viver, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa saúde. Ele reina sobre nós. E se Ele reina sobre nós, se Ele de fato reina sobre as nossas vidas, não há lugar para outro governante na nossa vida. Não há lugar para que outro exerça domínio em nossa vida. Não há lugar para dois senhores em nossa vida. Ou serviremos a um, e por servirmos a este, não serviremos a qualquer outro, não serviremos a outro. Amaremos a um e nos aborreceremos de outro. E, consequentemente, este outro também se aborrecerá de nós. Jesus usa no Sermão do Monte uma palavra, que é a palavra agareuem. Essa palavra grega estranha, ela significa um obrigar, mas é um obrigar onde há um país oprimido, um país ocupado. Essa era uma palavra que os judeus bem entendiam, porque eles viviam a realidade de um país ocupado. E Jesus lança uma mudança de mentalidade completa e de atitude extrema na vida daqueles que estão ouvindo a sua mensagem, e que nós sabemos que ao final da pregação do Sermão do Monte, as pessoas estavam maravilhadas com o que ouviram. Porque a palavra que Jesus trouxe para aquelas pessoas mudou a vida daqueles que estavam ouvindo. E eu quero dizer uma coisa, essa mesma palavra pode mudar a nossa vida hoje, aqui. Mudar completamente a nossa vida. Foi quando Jesus, falando sobre oferecer a outra face, falando sobre andar a segunda milha, falando sobre deixar levar a capa, Jesus leva a uma atitude diferente para aquelas pessoas que ouviram, porque quando ele fala, quando te obrigarem a andar uma milha, anda voluntariamente a segunda milha. Mude a tua atitude, mude a tua sensação emocional, mude a tua realidade, uma realidade de quem está sendo obrigado, como por um exército estrangeiro dominando um país e trazendo sobre esse país ocupado opressão. Jesus diz:
Não. Não ceda a estar obrigado. Não ceda a ser forçado. Mude. Vá de boa vontade. Isso parece algo tão simples. E é. Mas é complexo de se realizar. Não é fácil de se executar. Há muitas coisas na vida que nós fazemos por obrigação. E é importante ter obrigação. Aqueles que têm responsabilidade têm obrigações que são forçadas pela sua responsabilidade. Paulo diz algo interessante, utilizando a mesma palavra sobre obrigar e obrigação. Ele disse: se eu prego o Evangelho, não faço nada mais do que me é devido, porque sobre mim pesa esta obrigação. Mas se eu faço de boa vontade, tenho galardão. Esse é o segredo deste texto. Mudar a obrigação pela boa vontade. Quando nós somos bons, isto é a mentalidade e a postura de um cidadão do reino dos céus, que sendo justo, porque justo nas Sagradas Escrituras é o que vive o que as Sagradas Escrituras nos diz. Porque sendo justo, vive pela fé, traz o viver estas coisas, tudo agora, pela graça de Deus, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu mudo pela fé, automaticamente, o ambiente da minha vida, o ambiente de depressão, em um ambiente de contentamento, o ambiente de derrota, em um ambiente de edificação e de rumo a uma vitória. Eu mudo por uma nova postura, uma nova que a Bíblia chama disposição mental. Eu não estou falando de mentalizar, eu não estou falando do poder de um pensamento positivo, eu estou falando de me dispor em vez de me indispor. Porque muitas coisas na vida criam em nós indisposição. E você pode ter um olhar indisposto e se sentir indisposto, ou mudar o seu olhar por uma lente, que eu direi, do Espírito Santo, e você enxergar com um olhar de fé. Isso vai mais do que um otimismo, isto vai numa convicção de que o meu Redentor vive. É isso estranho, quando Jó, numa situação tão degradante e que era indisposição completa em sua vida, Jó ergue os seus olhos e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Isso é um olhar de esperança na fronteira da morte. Porque assim estava Jó. Jó estava na fronteira da morte. Só lhe faltava morrer. Porque tudo mais já havia acontecido na sua vida. Mas ele ergue os seus olhos e enxerga em cima de toda a sua tragédia. Ele não olha
simplesmente e se deixa dominar pelo ambiente em que ele estava. Onde Jó estava? No monturo. Monturo é uma palavra mais educada para o que seria contextualizado hoje, um lixão. Jó estava no meio do lixo. A vida de Jó estava um lixo, mas o olhar de Jó estava nos céus. Meus irmãos, viver o reino de Deus é mudar a disposição de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, porque a Bíblia diz que o reino de Deus está em nós. E quando se fala o reino de Deus está em nós, está falando da Basileia, o governo de Deus está em nossa vida. O governo de Deus está na minha vida. O governo de Deus está na sua vida. E quando nós temos essa atitude diferente, essa atitude de fé, esse olhar de fé, quando nós interpretamos as coisas ao nosso redor por um olhar de fé, nós estamos começando a viver o reino de Deus. Arrependei-vos, mudem. A palavra arrepender é mudar de direção, mude o rumo. Se eu fosse traduzir o que João Batista estava dizendo, porque quando nós temos a ideia, arrependei-vos, nós temos uma ideia do seguinte: seu sem vergonha, ou seu imoral, ou seu ladrão, nós temos ideia de erros, e dizendo, saia do seu erro, ou ideia de pecado, saia do seu pecado. Mas deixe-me dizer uma coisa, arrependa-se, mude o rumo da sua vida, porque o reino de Deus está próximo de você. O governo de Deus não está distante da tua vida. O governo de Deus está ao alcance da sua vida. Então deixe-me colocar essa frase de João Batista num sentido um pouco mais amplo do que simplesmente, o que não é algo pequeno, pare de pecar e comece a viver uma vida correta e santa. Esse contexto existe. Mas ele está dizendo, mude o rumo da sua vida. Porque o reino de Deus está ao teu alcance. Mude o rumo da tua vida. Porque o reino de Deus está ao alcance da sua vida para você viver no reino e viver o reino de Deus. Você pode mudar toda a maneira de você sentir o mundo, toda a maneira de você perceber a vida, por uma visão de fé. Meus irmãos, a nossa sociedade, não apenas a nossa sociedade, ela está sendo atacada por um sentimento de desânimo, de opressão, por um sentimento de desistência, não só desânimo, porque tem gente que está desanimada e indo em frente, mas desanimado. Mas há outros que estão desistindo, um sentimento de fracasso, de impotência, de desespero, de depressão, que leva até a morte. E pessoas estão se matando. Pessoas estão... Mas já não se matavam antes? Sim. Havia pessoas que eram levadas. A depressão é uma enfermidade. Só que não é uma enfermidade que você pega como uma gripe. No entanto, como toda enfermidade, ela tem acesso à sua vida quando ela encontra na sua vida as oportunidades para ela se instalar. Entre essas oportunidades, a fragilidade de suas defesas
de sua saúde. A depressão, eu li um artigo científico que dizia que a doença que mais mata no mundo não é a AIDS, não é o câncer, é a depressão. É a doença que mais mata no mundo. Para um povo oprimido, dominado, o Senhor Jesus chega com uma mensagem sobre vós. Não apenas está próximo, como disse João Batista, mas sobre vós é chegado o reino dos céus. Eu sempre digo que não foi sem motivo que o primeiro milagre que Jesus operou foi transformar água em vinho. Porque Jesus transformou a natureza de algo, da natureza do que é ser água, para a natureza do que é ser vinho. Mas não foi necessário mudar o estado de algo. Porque para mudar o estado, basta aquecer ou esfriar. Para mudar o estado da água, se eu esfrio o suficiente, de estado líquido passa para sólido. Para mudar o estado da água, se eu aqueço o suficiente, do estado líquido se passa para vapor. O problema é que as pessoas estão buscando mudança de estado. Querem mudar o seu estado de líquido para sólido, de líquido para vapor. Querem mudar o seu estado, o estado delas. É isto que elas querem mudar. Mas o que o reino de Deus veio fazer é mudar a nossa natureza. E aí, as coisas não mais serão como eram, e as mudanças de estado não mais acontecerão como aconteciam. Por quê? Porque a nossa natureza mudou e nós nos comportaremos diante das mesmas temperaturas, diante das mesmas condições de forma distinta. Por quê? Porque temos uma nova natureza. Quando nós temos essa nova natureza, nós começamos a viver como cidadão do reino de Deus. E então, com essa nova natureza, as coisas acontecem igual, mas nós reagimos diferente. Por que reagimos diferente? Porque temos uma nova natureza. Você concorda comigo? Nós necessitamos, meus irmãos, eu me atreveria a dizer que em muitas igrejas, e por favor, quando eu falo isso, eu não estou julgando igreja A, B ou C e dizendo que somos melhores. Nós somos gente, nós somos pecadores, pecadores salvos. Graças a Deus, somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas há muitos hoje que estão simplesmente produzindo mudanças de estado. Sabe, nós estamos tão preocupados com o ambiente. Sabe o que é isso? É mudança de estado. O que eu preciso, o que você precisa, é mudança de natureza. A mudança de estado é algo que podemos até fazer. Nós podemos mudar todo este ambiente. Nós podemos lançar luzes e colocar sons, e o teu estado vai mudar. O teu estado vai mudar. Mas, meus irmãos, quando você sair daqui,
tudo permanecerá igual. Se apenas o teu estado mudou. Você tem que sair daqui e as coisas não permanecerem iguais, porque a tua natureza mudou. Isso é reino de Deus. Há um texto do apóstolo Paulo que eu gostaria que você viesse comigo, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 14, quando Paulo está falando sobre liberdade, sobre caridade, e de repente o apóstolo Paulo fala sobre o reino de Deus. No versículo de número 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida. Comida e bebida não são algo importante? São sumamente importantes. Mas isto não é o reino de Deus. Você sabe que o evangelho que está sendo pregado hoje e o reino que está sendo transmitido hoje na igreja é o reino da comida e o reino da bebida. É o comer e o beber. São as necessidades que, veja bem, volto a dizer, são importantes de serem atendidas. Se você não comer, se você não beber, você morrerá. O reino de Deus, pelos que ministram, pelos que pregam, estão fazendo em troca de comida e bebida. A mentalidade de comida e bebida, de buscar o que comer e o que beber. E Jesus disse: não andem ansiosos pelo que vocês irão comer ou pelo que vocês irão vestir, porque são os gentios que se preocupam com isso. O vosso Pai que está nos céus sabe de que necessitais destas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não vos faltará, mas busque o que é mais importante. Porque Deus sabe que necessitais. Mas hoje, veja bem, o Evangelho, os pregadores do Evangelho, os ministradores do Evangelho, gente que tem ministério de louvor e adoração, gente que tem ministério de pregação, gente que tem ministério de ministração, de diversas formas. Existe hoje um profissionalismo tão grande por parte de alguns. Você entra em contato, você fala, já entra com o primeiro secretário, do primeiro secretário te passa ao secretário da agenda, o secretário da agenda começa a dizer: eu vou mandar para você um formulário para que você possa preencher. No formulário existem coisas como: qual o número de pessoas da tua igreja? Quantas pessoas estarão presentes? Qual a expectativa de oferta que vocês darão? É que essas pessoas recebem tantos convites que elas então fazem isso para ter uma triagem. A triagem está baseada na comida e na bebida. Quem dará mais oferta, onde haverá mais gente e coisas assim. A triagem já não está mais em consultar ao Senhor e orar ao Senhor e perguntar ao Senhor: aonde eu devo ir? Porque se fosse por muita gente,
Se fosse por ter mais pessoas, Filipe jamais seria levado pelo Espírito de Samaria para estar com um eunuco etíope. O etíope era um só. Em Samaria havia uma cidade inteira esperando por Filipe. Mas para onde Deus queria que ele fosse? Para estar com um eunuco, com um só. Isso é ser guiado pelo Espírito. Você está me compreendendo? Mas se nós estamos baseando a nossa vida, e mais uma vez eu quero abrir um parênteses aqui, porque nos é fácil julgar, é fácil começar a pensar, fulano, beltrano, ciclano, isso e aquilo, essa gente mercenária e tudo mais. Você sabe que o mercenário nas Sagradas Escrituras não é um sujeito mau, é apenas um assalariado. O mercenário é um substitutivo do pastor, que por o pastor não poder estar presente, o mercenário é contratado para cuidar do rebanho enquanto o pastor não está presente. Quando Davi deixou o rebanho do seu pai, a Bíblia diz que antes de deixar o rebanho do seu pai para ir visitar os seus irmãos, contratou Davi alguém para que cuidasse do rebanho. Esse é o mercenário. O mercenário só existe pela ausência do pastor. Se hoje você reclama de haver tantos mercenários, de gente que está fazendo pelo dinheiro as coisas, é porque falta o pastor. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pela ovelha. Mas o mercenário vê vir o lobo e foge. Por quê? Porque ele não cuida, porque ele não protege a ovelha. A grande diferença entre o pastor e o mercenário não estão nas coisas pastoris ou até mesmo pastorais normais. Porque o mercenário, tanto quanto o pastor, alimenta a ovelha, leva a ovelha para beber água, conduz a ovelha, limpa a ovelha. A diferença entre o pastor e o mercenário é quando há lobo. Porque quando há lobo, o mercenário foge e o pastor defende. A diferença entre amigos e amigos não é quando tudo está bem. É quando a angústia chega, porque na hora da angústia, o amigo se faz irmão. Aí, você encontra um amigo. E aí a Bíblia diz que encontra um amigo, encontra um tesouro. Aí você tem um tesouro. Nos momentos angustiantes, no momento do lobo, é que você descobre quem é bom pastor. No momento do lobo, no momento da angústia, é quem você descobre quem te ama. O reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa mudança de postura, essa mudança de entendimento, é neste momento que nós poderíamos dizer, os que mudam a sua visão por causa da fé, por causa de Cristo, esses estão vivendo o reino de Deus. E quando eu vivo o reino de Deus, o mundo não tem domínio sobre mim. As circunstâncias não têm poder sobre a minha vida. E o inferno
que se levante inteiro, não tem autoridade sobre nós. Por quê? Porque nós estamos com uma postura diferente. A Bíblia diz que Jesus, quando se levantou para ir para Jerusalém, o rosto dele, o semblante dele, os samaritanos não queriam recebê-lo, porque ele tinha o rosto de quem decididamente ia para Jerusalém. Ficou na cara do Senhor que ele ia para Jerusalém. Agora, ele ia para Jerusalém para morrer. Mas ele tomou uma decisão por nós, por amar. Meus irmãos, eu poderia estar falando sobre vários detalhes do reino de Deus, mas o que eu quero, nesta manhã, levar a minha vida e a tua vida, é uma mudança de rumo, é uma mudança de visão. Se eu pudesse colocar uns óculos, eu vou ser criança agora, você me permite? Uns óculos espirituais em você, e você enxergasse tudo diferente. É interessante pessoas que tiveram experiências muito fortes, como chegar próximo da morte. As pessoas que chegaram próximo da morte, elas encaram todas as coisas de uma maneira diferente, mas as coisas continuam iguais. São as mesmas coisas. A maneira delas olharem é que mudou. Quem escapa da morte, seja escapa da morte por um tratamento médico, seja escapa da morte por um momento, e nós convivemos com a morte está ao nosso redor, e quem nos livra da morte é o Senhor. Ontem mesmo eu fui pregar em uma região, lá, eu acho que é depois de Anchieta, eu fui pregar ali em 10 anos de uma igreja humilde, pequena, que nos pediu para que pregássemos, nós fomos lá pregar. Então, como é um lugar um pouco difícil de chegar, eu estava indo pelo Waze, e o Waze me mandou pelos caminhos do Waze. E nem sempre os caminhos do Waze são tão Waze assim. E eu gostaria que fossem easy em vez de Waze, mas nem sempre são. E passando em frente à Vila do João, na linha vermelha, eu fui saudado com 21 tiros. Sério. Rajada de metralhadora para tudo que é canto. Eu disse, Senhor, olha, se já me passou, eu nem senti nada. Né? Então, por quê? Eu só ouvia o som. Mas eu sabia de onde vinha, e permaneceu um bom tempo, eu dirigindo e só ouvindo as rajadas de metralhadora, Só Deus para cuidar da gente. Mas dizem, óbvio, a morte não passou tão perto. Simplesmente ela mostrou, eu estou aqui. Né? Eu estou aqui. Mas pessoas que passaram poderiam ter morrido e não morreram. Elas sentem aromas que nós não... Elas sentem gostos que nós não damos a menor importância. Elas olham o brilho e veem coisas maravilhosas em cada momento. Há pessoas que dizem, oh, que dia feio, está chovendo. Para quem podia estar morto, que dia lindo, porque está chovendo. Não, e eu digo para você uma coisa, por favor, não me tome por pedante, mas tem lugar que fica bonito com chuva. Tem lugar que fica bonito com chuva. Um dos lugares que fica bonito com chuva, mas bonito mesmo com chuva, é Londres, é a cidade de Londres. Eu faço votos que todo mundo possa um dia ver Londres
com chuva, assim, com seus próprios olhos. Então, para isso você vai viajar para Londres, né? Então, pega a bênção aí, agarra ele, já estou com a passagem, né? Então, é tão bonito, fica bonita, porque ela é uma cidade assim, ela tem todo um ar que combina. Então, é tudo a maneira como nós vemos. Se nós tivermos um olhar de fé, se realmente você crer que nada acontece na sua vida sem o consentimento de Deus, que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, sem que Deus consinta, todas as lutas, todas as dificuldades, você não vai se render à luta, você não vai se render à dificuldade, mas você vai dizer, olha, Deus está comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando jogaram o apóstolo Paulo naquela prisão, eu imagino que o diabo mesmo pensou, acabei com a carreira dele. O diabo não podia imaginar, o homem falou, finalmente eu tenho tempo para escrever. Porque Paulo não tinha tempo para escrever. Agora Paulo tem tempo de sobra para escrever. E o que Paulo fez? Escreveu. E se trabalhando ele fazia um estrago nas trevas, escrevendo ele faz até hoje. Porque foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu as epístolas, muitas das quais nós lemos do apóstolo Paulo, foram escritas na prisão de Paulo. Então, meus amados irmãos, não há nada na nossa vida, nenhuma circunstância da qual Deus não possa tirar algo não apenas de bom, algo de excelente, algo de vitória na nossa vida. Você tem, e eu necessito, todos nós precisamos viver o reino de Deus. Tirar a ênfase, que Deus me perdoe falar assim, mas a ênfase que tantos estão dando hoje em comida e bebida. Jesus disse, olha, não andem ansiosos por isso. Deus sabe que vocês precisam, eu volto a dizer a mesma coisa, Deus sabe do que você precisa. E Ele te ama. E Ele não vai deixar faltar para você. Ele não vai deixar, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai tratar da sua vida. Deus não apenas é o seu rei, Deus é o teu pai. Se Deus é teu pai e Ele é teu rei, você é príncipe, você é princesa. Neste reino maravilhoso, você não apenas está vivendo neste reino, mas você é um príncipe, você é uma princesa. Neste reino, você tem importância. Neste reino, há importância, mas nós precisamos mudar como nós nos sentimos, como nós vemos, como nós encaramos as coisas, como nós percebemos tudo ao nosso redor, porque o reino de Deus, o governo de Deus, a autoridade de Deus está em nós, está na nossa vida, está dentro de nós. A nossa natureza mudou, as coisas já não agem sobre nós como agiriam, já não nos afetam como afetariam. Por quê? Porque temos uma nova natureza e somos coparticipantes da mesma natureza de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos verdadeiramente começar a viver o reino de Deus. Eu tenho estado tão preocupado com as pessoas, aflito com as pessoas. Eu sei que nós vivemos dias difíceis no mundo, dias difíceis na sociedade, dias difíceis nas famílias. Parece que o diabo juntou todos os seus exércitos e os homens até se aliaram com ele para fazer esta bagunça federal na vida de todo mundo. Mas há um rei que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é Deus onipotente, que não há outro Deus além dele. E se Ele é por nós, eu volto a dizer, quem será contra nós? Eu preciso
assumir uma nova vida em Cristo Jesus. O ladrão veio roubar, disse Jesus. O ladrão veio matar e veio destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. E meus irmãos, sabe de uma coisa? Tudo, seja o agradável e o desagradável, seja o desejável e o indesejável, tudo na nossa vida, tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Tudo. Talvez eu não entenda, a Bíblia diz, eu faço obra hoje que vocês não podem entender. O que Deus está fazendo na minha vida hoje, por vezes, eu não consigo entender. Eu não posso entender. Não há condições de eu entender. Mas diz, vocês entenderão. Porque eu vou fazer, eu vou completar. Aquele que começou boa obra em nosso meio, vai completar essa boa obra no nosso meio. Então, meus irmãos, eu quero te convidar hoje a mudar a sua vida. Arrependa-se. Porque o reino de Deus está perto. O governo de Deus está chegando. Essas coisas não permanecerão te dominando. Como eu disse, Jesus falou, se vierem te obrigarem, porque era lei romana. Era lei romana. Não importando a idade, o sexo de uma pessoa, a condição social dessa pessoa, se um soldado romano carregando as suas coisas, olhasse para um judeu e dissesse, leva as minhas coisas, caminha comigo, era a ordem do caminha comigo, é isso que Jesus se refere, caminha comigo. Você era obrigado, se fosse judeu, pela lei romana, com a pena de, se não fizesse, ser preso, você era obrigado a carregar, caminhando com aquele soldado, tudo que ele levava, tudo que era dele, toda a bagagem dele, você deveria carregar 1 milha. Jesus disse, vai e anda 2. Ninguém te obriga. Essa palavra que Jesus está falando aí, é aquela palavra, Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Você está entendendo o que Jesus queria de nós? Ninguém me obriga, eu faço. Paulo diz, sobre mim está essa obrigação, mas se eu faço de bom grado, se eu faço de bom grado, sabe, há coisas que nós fazemos e fazemos porque amamos, pais e mães. Eu digo o seguinte, há amores nessa vida, amores que são os amores mais despretensiosos, amores mais incondicionais, pelo menos deveriam ser, é o amor de pai e é o amor de mãe. Porque amamos. Não amamos porque vamos receber. Aliás, filho é coisa que a gente investe para perder. Porque filho vai. Filho vai. Filho vai. Ele vai seguir a vida dele. E você, quando tem um filho, você se dedica àquele filho, você ama aquele filho, você quer o melhor por aquele filho, você faz, é obrigação. Quando uma criança chega às nossas vidas, como pai, como mãe, nós temos obrigação. Nós temos que cuidar, nós temos que alimentar, nós temos que educar, nós temos que ensinar, nós temos que disciplinar, nós temos que preparar. Há tanta coisa que nós precisamos fazer. Mas, meus amados irmãos, embora seja uma obrigação, se eu faço por obrigação, pelo menos eu faço. Mas se eu faço de bom grado, aí eu tenho galardão. E os pais que verdadeiramente amam, sabem da obrigação, mas não fazem por obrigação. Fazem porque querem fazer.
fazem porque amam. Jesus disse, olha, mude completamente. O mundo te levou ao império das trevas. O império vem por imposição. O reino vem por decisão. É interessante, e com isso eu termino, que a palavra igreja, eclésia ou eclesia, a palavra igreja, ela era reunião, em grego, era reunião dos homens livres ou libertos. Igreja é lugar de gente livre ou liberta, que se reuniam para decidir, para tomar decisão. É da onde vem a democracia, aonde pedras, às vezes brancas e pedras escuras, eram votadas e as pessoas lançavam e depois se contavam as pedras. A igreja é um lugar de autoridade, é um lugar de decisão. E a Bíblia diz, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Por quê? Porque há uma autoridade, há um governo, há o reino de Deus em nós. Eu quero te convidar nessa manhã de domingo a vivermos essa mudança de visão, de postura. Você pode olhar as coisas e pode se deprimir. Você pode olhar as coisas e pode se revoltar. Você pode olhar as coisas e pode se afetar de uma maneira que pode te levar a enfermidades até. Mas você pode olhar as coisas por um olhar de fé. E você pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Em quem tenho depositado a minha fé. E o reino de Deus, que é justiça, que é alegria e paz no Espírito Santo, vai se manifestar nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, muda a nossa natureza, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da sua gloriosa luz. Nós te pedimos, ó Senhor, que Tu possas nos abençoar, que Tu possas mudar a nossa visão, que Tu possas nos dar uma visão de fé, uma postura de fé, que o Senhor transforme as nossas vidas. Senhor, quanta gente cansada, que já desanimada está. Eu te peço, restaura a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Traz o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria sobre cada vida, sobre todos nós. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém?